Abra sua Bíblia, vamos fazer uma reflexão. Muito bem, o tema de hoje é a igreja fora do templo, o céu se move na terra. Então vamos ler juntos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e o 47. Diz assim, olha, diariamente, ou seja, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então a gente tem aquela ideia do templo, mas eles se reuniram no pátio do templo, né? E partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Gente, vamos fazer uma reflexão aqui rápida. A igreja de Cristo, só para os irmãos entenderem, ela nunca foi pensada para viver dentro de um prédio. Nunca. Isso que vocês vivem aqui é uma invenção humana. Que isso, pelo amor de Deus, não fala isso. Sim. A igreja de Cristo não nasceu com essa finalidade. Porque se a igreja de Cristo nascesse com essa finalidade, eu tenho a certeza que hoje eu e você não seríamos cristãos. Porque há dois movimentos interessantes. Preste atenção, põe para mim, José. O primeiro movimento está lá em Atos 1:8. Vamos ver o primeiro movimento em Atos 1:8. Vamos lá. Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Até aqui foi? Aí ele diz assim: e sereis aonde? Tanto em, vamos falar mais alto, Jerusalém. Então vocês vão receber poder para espalhar. Agora diga assim comigo, quando a igreja, não, diga assim, quando a igreja não vive Atos 1:8, vai viver Atos 8:1. Põe para mim agora Atos 8:1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram... Era para ir de boa. Para Samaria, para a Judéia. Então, quando a igreja não vive Atos 1:8, ela vai acabar vivendo Atos 8:1. O que é isso? É a igreja que não entendeu o seu chamado. É a igreja que não entende o seu propósito. Então, irmãos, o templo é importante para nós hoje, sim ou não? Sim, diga sim. O templo é importante para nós? Sim, imagine esse grupo numa casa. Ou em casas. Então, o templo é importante. Por quê? O templo se tornou um ponto de encontro. O problema é que a igreja fez ele um ponto de limite. Olha, é só aqui, tudo vai ser vivido aqui, é para cá, somente aqui. E é por isso que a gente tem trabalhado, irmãos, com o restaurante escola. Eu não canso de falar. Você conhece alguém, não precisa ser jovem. Você conhece alguém que quer se profissionalizar na área da gastronomia? E detalhe, que aí eu acho que o pessoal pensa, é de graça. Não aguento isso. Então, esse pessoal da mídia, não me segue não. Então, olha para cá. Gente, é de graça. Mas parece que as pessoas não querem aprender de graça. Pode indicar, pode falar assim, olha, procura lá, vai ter alguém para te atender, para formar essa pessoa.
E não é curso que leva 10 anos não, 20 anos, são cursos rápidos. Nós vamos abrir, se Deus quiser, a barbearia escola. Também não queremos ali que a pessoa fique 200 anos na barbearia. Por quê? Porque a igreja é o ponto de encontro, não é o limite. As células têm um propósito. E nós precisamos entender o propósito da célula. Então, gente, a igreja de Atos, ela se reunia no pátio do templo. O que vocês leram? Se reunia. Mas ela também vivia o quê? Nas casas. E hoje? Hoje as células são essa convivência aqui. Por quê? Porque, gente, aqui eu estou olhando para todo mundo, concorda? Mas eu não estou olhando no olho. Na casa não, é olho no olho. Não vou aguentar muito tempo essa... Você está cortando para fazer o... Então senta ali. Vai, que eu não aguento ver você me olhando assim. Eu tenho, irmãos, déficit de atenção. Já deu para perceber isso? No meu tempo, a minha mãe chamava de bicho carpinteiro. Vocês pegaram esse tempo? Quem tinha bicho carpinteiro aqui? Provavelmente, hoje você, se te derem um laudo, aquilo que era bicho carpinteiro lá atrás, vai virar o que hoje? TDAH, déficit de atenção. Transtorno de déficit de atenção. Eu tenho certeza que eu tenho isso. Aí a aposto longe no carro, já bastava uma só, ela disse, não, você tem mesmo a hiperatividade. Falei, não. Falei, pô, já não basta ter um. Então, lá em casa está todo mundo me laudando. Olha, não é só isso não, tem aquilo outro. Não tem problema, pode falar à vontade. Então, faz o que tiver que fazer sentado aqui, senão eu vou ficar... Isso, continua assim, vai. Dessa maneira. Então, pessoal, presta atenção. O que acontece com uma igreja que se fecha no templo? Ela vai poder ter cultos fortes, mas relacionamentos frágeis. Aonde é que entra a bênção da célula? A célula é o lugar onde os relacionamentos se fortalecem. É onde os relacionamentos acontecem. O texto diz que todos os dias eles estavam juntos. Isso muda tudo. Agora você imagina, gente, uma cidade, uma região como Jerusalém, como a Judéia, que vivia, porque naquela época eram concentrados nas sinagogas. O cristianismo vem na contramão disso. O judaísmo não tem célula. O judaísmo tem até hoje as sinagogas, onde as pessoas se encontram no Shabat ou numas reuniões semanais para estudar. Aí vem a igreja e diz, não, nós vamos continuar indo lá no pátio do templo, vamos nos encontrar lá. E lá nós falhamos. Então, quando a igreja vê o valor da célula, ela está dizendo que ela não quer apenas que aquilo que ela vive aqui, morra aqui, permaneça aqui, tem que ser espalhado. Então, vamos viajar lá no tempo, Jerusalém, primeiro século. Todo mundo ia para a sinagoga. A sinagoga que tinha ali, a sinagoga que estava lá, o templo de Herodes, falando de Jerusalém. E eles tinham esses encontros. Aí um grupo de pescadores começa a seguir um homem. Esse homem morre, ele ressuscita e ele dá um comando. Surge agora a igreja. E o que esse homem diz? Olha, até aqui a religião nos ensinou a cultuar dentro do templo, a sacrificar dentro do templo, mas eu estou inaugurando uma nova era. E com a nova era, permaneçam no templo, mas se espalhem pela cidade. Então, se você quer agradecer a Deus, não agradeça porque Jesus deixou os discípulos irem ao templo. Agradeça porque os discípulos decidiram levar a comunidade para a comunidade. Então, cada vez que uma célula se reúne, é um Siã que está acontecendo. Cada vez que você abre a sua casa, cada vez que você decide frequentar uma célula,
É um ciã que está acontecendo ali. É um ciã. Irmãos, numa geografia como a nossa, tão perigosa, é as células que têm que despertar para mudar essa geografia. Você acha que hoje o ciã sozinho vai alcançar o complexo do Alemão como? Não vai muito longe. Até o tráfico sabe o valor de célula. Tem a célula do tráfico ali, tem a célula... Não sei se você já teve a oportunidade de andar aqui por dentro do complexo alemão. Quem já andou aqui por dentro do complexo alemão? Cada boca de fumo é uma célula. Aonde as pessoas vão lá buscar o consumo. Qual é a ideia do tráfico? É concentrar um único lugar para venda. Imagina um supermercado de drogas. Não, o que o tráfico faz? Espalha. Por quê? Porque ele sabe que essa é a maneira que eles têm de alcançar outras vidas, outras pessoas. Aí vai ser a igreja fechada, travada. Quantas vezes, irmãos, eu já vi isso. Pessoas que abriram célula, são de uma igreja, abriram célula de santo, daqui a pouco a pessoa se viu amando, cuidar de vida, se aprofundando, daqui a pouco virou um pastor, é uma igreja. Eu disse isso aqui, acho que a semana passada. O grande perigo da igreja é quando a estrutura fica muito pesada. A estrutura ficando pesada, nem quem chega doente entra. Os caras trouxeram paralítico, olha por onde é que eles tiveram que entrar. Porque a estrutura daquela casa estava pesada. Então vamos entender aqui, a Bíblia diz o seguinte, lá no finalzinho, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo o quê? Salvos. Todos os dias eles estavam juntos. Então, há 4 lições que eu quero apresentar com vocês aqui nessa reflexão. Vamos lá. A primeira delas, a igreja, já falei, né, esse é o tema. A igreja fora do templo sustenta uma comunhão constante. Qual é a grande bênção da célula? É que a comunhão, ela se torna constante. Olha ali, ó. Partiam o pão em suas casas e participavam junto das refeições. Então, é muito precioso quando eu começo a perceber o seguinte: o texto não diz que eles se reuniam eventualmente. O texto não diz que eles se reuniam esporadicamente. Pelo contrário, o texto diz aí de uma maneira muito clara: todos os dias. Havia o espaço sagrado do templo, mas havia o partir do pão nos lares. Eles estavam juntos. Então, gente, a comunhão nessa igreja não era um evento, a comunhão era um estilo de vida. Células provocam esse estilo de vida. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: poxa, eu estive doente e a igreja não me foi me visitar. Irmãos, não dá, no mundo de hoje. Se você quer receber visitas, se você quer ser cuidado, você vai ter que primeiro aprender a cuidar também. E é na célula que você frequenta que você vai ser cuidado e cuidado. Às vezes eu escuto esse tipo de comentário: ah, eu me afastei e infelizmente ninguém me visitou. Que ninguém? Irmãos, olha o mundo que nós vivemos. Então, à medida que você entende o valor da célula, você está abrigado, você está protegido. E é exatamente isso que o texto coloca aqui. A comunhão na igreja de Atos não era uma agenda, era cultura. E nós temos que resgatar essa cultura para a igreja. Mas eu posso abrir uma célula no meu bairro? Eu moro longe daqui. Deve. Você não precisa vir para cá toda semana para uma célula. Você tem que ir para uma célula próxima da sua casa. As células devem funcionar como a igreja se espalhando. Então pode ser que eu more num bairro longe daqui. Essa é uma coisa, eu vou começar a chamar um vizinho meu, uma vizinha para se reunir. Mas se a coisa crescer, e crescer além do ponto, vira uma congregação. E se crescer mais do que uma congregação? Beleza, vira uma igreja. Olha aí, descobrimos alguém que tem um chamado. Então, gente,
O que vai formar uma pessoa em Cristo não é a eventualidade da reunião, é a constância. Se você não é constante, vai ser difícil uma formação. Uma brasa sozinha, ela tem até fogo, ela tem aquecimento, mas ela vai o quê? Esfriar. Na célula, discipulado deixa de ser teoria e se torna prática. Eu cuido de você, você cuida de mim. Então pense nisso, poxa, minha casa podia ser um local para a célula se reunir. Apóstolo, eu quero deixar minha casa aberta para ser um ponto de ser uma célula. Eu tenho a minha casa e eu gostaria que a igreja se reunisse lá. Nós vamos encontrar gente perto da sua casa para cuidar disso. Vamos lá, segundo. A igreja fora do templo libera uma alegria que contagia. Gente, você já reparou que as igrejas são conhecidas do templo por aquilo que elas produzem dentro do templo? Por exemplo, alguns anos atrás, hoje talvez não, mas alguns anos atrás, quando a gente falava de Lagoinha, o que vinha à nossa mente? Hoje, se a gente falar de Lagoinha, em determinado momento, vai vir Banco Master, né? Mas, deixa quieto. Eu tenho medo de falar isso e o algoritmo entender que eu tenho uma ligação com o Daniel Vorcaro. Mas, preste atenção, alguns anos atrás, o que a gente lembrava de Lagoinha? Isso mesmo, adoração. O que a gente lembrava daquela igreja? A igreja tal, pô, aquela igreja tal é uma igreja evangelista. Aquela outra igreja é uma igreja que faz uma grande obra social. Agora, quando a igreja abraça a célula, como é que ela vai ficar caracterizada? Ela vai ficar caracterizada por uma igreja alegre e que está levando essa alegria. Por quantas pessoas que dizem assim, olha, eu nunca pisaria numa igreja, mas depois que eu comecei a frequentar a célula, eu vi a bênção que é uma célula. Alguém aqui veio para a igreja por causa de uma célula? Tem alguém aqui? Olha ali, ó. 1, 2, quem mais? 3, tem mais alguém? Olha, eu cheguei na igreja por causa de uma célula. Irmãos, 4, olha, eu cheguei na igreja porque comecei a conhecer uma célula. Então notem, irmãos, só aqui 4. Agora imagine se essa igreja multiplicar isso. Imagine a quantidade de visitas que você chamou e ele disse, não vou não, poxa, olha, fica para outro dia, quando tiver uma programação lá especial, você me chama. Agora imagina se a tua casa virar uma célula, se aquele espaço for usado para que a glória de Deus se manifeste. Então tem a ver com aquilo ali, olha, a célula, a igreja fora do templo libera uma alegria que vai contagiar. E por quê? Porque toda semana aquela pessoa, aquele teu vizinho, aquela tua vizinha vai estar ali, alguém vai estar orando por ela, alguém vai estar orando por ele, alguém vai estar ministrando para ela, alguém vai estar ministrando para ele. E gente, quando diz aqui, ó, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, esse continuar no grego é proskarterontes, que quer dizer o quê? Perseverança. Célula tem que perseverar, ela vai crescer, ela vai romper, ela vai alcançar. Eu tenho um testemunho de célula que nunca mais eu esqueci, achei muito interessante, de uma irmã que decidiu abrir a célula. Ela foi enviada, ela não tinha ninguém, ela foi sozinha. Aí ela botou na sala dela 12 cadeiras, na sala. Aí está lá ela orando, ela está sentada orando, vou sentar aqui. Senhor, eu não tenho como, manda alguém para cá, Senhor. Aí ela está lá, sentada, daqui a pouco toca a campainha, vem cá, é aqui que mora a fulana? Ela disse, a fulana é minha mãe. Então ela mora aqui? Ela disse, não. E a mulher está assim, ó, mulher não é curiosa não, nenhuma mulher é curiosa. Aquela montão de cadeira fazendo um círculo. Ela é sua mãe? Ah, que legal. Você pode passar o endereço dela para mim? Posso, senhora. Posso fazer outra pergunta? Pode. Para que essas cadeiras aqui? Aí ela disse assim, é para célula. Ela disse, o que é célula? Ela disse, célula é uma reunião em que nós estudamos a Bíblia, nós oramos e Deus envia milagre. Ah, é?
Como é que é isso para participar? Você pode entrar, vamos participar. Naquele dia só ficou ela e aquela senhora. Acabou a célula, aquela mulher disse assim: posso fazer uma pergunta? Só eu que posso vir? Eu gostei tanto. Aí eu disse: não, só pode ter seus amigos. Na semana seguinte a mulher me aparece com mais 5. Irmão, se a célula é de Deus, é Deus que tem que alimentar. O Senhor ia acrescentando. Então é uma célula que não cresce. É uma célula que tem que procurar. Onde é que está o Senhor nessa história? Porque a Bíblia diz que quem é que ia acrescentar? O Senhor. Quem é que vai acrescentar? O Senhor. Então nessa manhã, pense nisso. Senhor, eu quero abrir a minha casa para a célula. Senhor, eu quero liderar. Nós vamos ter um projeto, irmãos. Escute isso. Final de maio, chamado Casa de Paz. Eu disse o quê? O que é Casa de Paz? É quando você abre a sua casa para que missionários da igreja preguem a palavra. De uma casa de paz pode nascer uma célula. Hoje eu vou começar a orar para que você pense nisso. Senhor, eu quero fazer da minha casa uma casa de paz. Qual é a sua missão? Convidar os seus vizinhos. E a igreja vai treinar pessoas para que naquelas semanas elas possam estar levando a ministração de casa de paz. Vai ser uma revolução e alegria. Você imagina, irmãos, um casal, ou 2 missionários, 2 missionárias, na tua casa durante 9 semanas, orando para que a bênção do Senhor esteja lá. Para pensar se isso não é uma grande oportunidade. Então, a célula promove uma alegria que a igreja não traz. Mas por que a igreja não traz? Porque, irmão, eu falo uma coisa aqui, você ri, mas eu não tenho oportunidade de ouvir você daí para eu rir aqui. Então só você merece rir? Na célula, você conta uma coisa, eu começo a rir, eu conto outra, você se identifica. Perceberam porque a alegria na célula é diferente do templo? Quantas vezes durante o culto você disse uma coisa engraçada para mim? Quantas vezes no culto você disse: eu queria tirar uma dúvida. Poxa, você sabe que aqui não é esse momento. A célula promove isso. No dia que o senhor entender o valor da célula, irmãos, eu tenho um alvo, nós vamos chegar a 100 células até o final do ano. E eu tenho no meu coração que esse é o desafio maior. Quando a igreja rompe as 100 células, ela vai chegar às milhares de células. Porque a primeira legitimidade de célula é o aprisco, 100. E eu creio que você vai estar com a sua célula, uma dessas 100 células vai ser sua. Eu nunca liderei, fique tranquilo. Nem você, nem ninguém. Quem lidera é o Espírito Santo. O Espírito Santo toma esse tipo de decisão. Terceiro, vamos lá. A igreja fora do templo constrói um testemunho que alcança gente. Nossa igreja aqui nessa geografia é muito conhecida, é ou não é? É muito conhecida. É ou não é, gente? É. Agora você imagina à medida que ela começar a ser levada para outros bairros. Ela ser levada para outros condomínios. É aquilo ali, ó. O Sião precisa, irmãos, levar o testemunho do Sião para outros lugares. E qual é o testemunho desse lugar? Esse lugar aqui, você entra com a vida arrebentada e Deus te transforma. Esse lugar aqui, você entra com o teu casamento arrebentado, Deus te transforma. Agora você imagina à medida que as células começarem a sair, a levar esse tipo de mensagem. Olha, aqui os jovens vão voltar a sonhar, aqui os jovens vão ter a direção de Deus, aqui você vai ter uma restauração, aqui você vai ser liberto disso, liberto daquilo. Esse é o testemunho que alcança. E olha que coisa interessante, louvando a Deus e sendo estimado por todo o povo. Sendo estimado por todo o povo. Essa expressão, sendo estimado por todo o povo, essa palavra estimado é uma palavra muito conhecida nossa. Caris vem de graça.
carismático. Então, carins quer dizer estimado. É como se esse povo alcançasse o favor, né? Essa é a ideia. O carins eles tinham graça diante do povo. O povo gostava de ver essa igreja reunida nas casas. E eu não tenho dúvida que Deus deseja fazer do Sião uma igreja admirada em cada rua, em cada bairro, em cada lugar. Mas para isso ocorra, Ele tem que pegar esse povo cheio de graça que é você, e começar a colocar graça ali, graça lá, graça colar, e vai espalhando graça e graça e graça, e vai espalhando. É assim que o testemunho da igreja avança, é assim que o testemunho da igreja conquista. Esse é um desejo de Deus. Que você diga: Senhor, eu quero essa graça sobre a minha vida. Eu quero essa graça. E olha, irmãos, zero estratégia para agradar as pessoas. Não tinham um programa, não inventavam. A célula era tão boa que quem ia ali sentia a presença de Deus. Eles não tinham nada ali de artístico, de cultural. Então, preste atenção. E elas resistem à teologia que nós ministramos. Eu não penso assim, eu sou devota de Maria. Eu não penso assim, São Jorge que me protege. Ela tem uma resistência com a teologia. Agora na célula não tem jeito. Ela não resiste à graça da tua vida e da minha vida ali. Ela não resiste do amor que é usado na célula. Irmãos, quem está em célula experimenta o amor da igreja. É ou não é? Verdade. A pessoa falta uma semana, daqui a pouco falta um dia, a pessoa liga, né? Oi, Fabi, tá tudo bem? Tive hoje na reunião, o que houve? Agora, se ela faltar aqui, quem é que vai ligar para ela? Olha a importância da célula. A maioria de vocês não conhece ela. Tem alguém aqui da célula? Da célula? Tem alguém da célula da Aline, né? Alguém aqui é da célula da Aline? Hã? Cadê? Lá. Então vocês conhecem ela? Não sei se é verdade, mas diz que quando ela chega, come pra caramba. Não, não é verdade, tá vendo? Ó, viu lá? Te defenderam. Célula é para isso, ó. Célula é para isso. Legal. Perceberam? Se ela não vier na célula, alguém vai ligar para ela. Não é isso? Aline, vocês vão ligar, não é isso? Se ela faltar? Pois é. Se ela faltar aqui, eu quero ver alguém daqui ligar. Sabe por quê? Porque aqui dentro ela é mais uma. Na célula, ela é a nossa irmã Fabíola. Irmão, célula te protege. Se você vê o valor da célula, você vai se sentir protegida. Protegido. Por isso que quando a pessoa se afasta, me afastei e ninguém me procurou. Não é porque ninguém quis te procurar, não. É porque as pessoas são atravessadas pelos seus problemas também. Mas na célula, não. Se uma delas faltar, você vai lá: Aline, eu senti falta. Liga para ela, Fabi. Dá uma ligadinha. Então é importante esse valor da célula. Por último, o pessoal subir aqui, louvor. A igreja fora do templo. Eita, vai. Foi. Vai. Aí, legal. A igreja fora do templo coopera com o mover de Deus. Cadê o pessoal louvor? Pode subir aqui. Olha o que o texto diz. A cada dia o Senhor juntava à igreja, à comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Por que Deus juntava? Porque a igreja estava espalhada. Irmãos, nós temos que aprender o valor daquilo ali. Nós temos que cooperar com o mover de Deus. Você já viu que a gente fala assim: sinta a presença de Deus aqui? Quem já ouviu isso nos cultos? Sinta a presença de Deus nesse lugar. Já foi ao culto, sim? Tá. Para que serve essa presença de Deus
somente num lugar. Sinta a presença de Deus aqui, tá? Acabou o culto, ela fica aqui mesmo, porque eu não levo ela para minha casa, eu não levo ela para minha célula. Irmãos, a presença de Deus no lugar é para ser espalhada. Então, quando a igreja começa a entender, peraí, eu vou participar de uma célula. Não, peraí, eu vou abrir minha casa para a célula. Não, eu vou me tornar um líder de célula. Mas por quê? Para que a igreja coopere com o mover de Deus. E aqui, gente, está o segredo dessa pregação hoje. As pessoas hoje estão criando meios e técnicas para fazer a igreja crescer. É a igreja com aquela mensagem do coach, eu recebo, eu tomo posse, eu ganho, eu pego, eu isso. É aquela igreja que investe pesado em tecnologia, investe pesado, ela tem escritórios para trabalhar a sua visibilidade. O pastor prega assim, ele tem todo um jeito. Escuta isso, irmãos. Quem estuda neurociência sabe que a maneira que eu falar eu posso administrar você emocionalmente. A música que é tocada de fundo pode administrar você emocionalmente. As cores. Vocês acham que quando o pessoal está cantando, aqui não, mas tem igreja que até o padrão de cor, quando é liberado ali, e você fica olhando aqueles padrões de cores, você acha que aquilo ali é aleatório mesmo? Você acha que aquilo ali, o camarada está lá? Irmãos, tem toda uma sequência para trabalhar o nosso emocional. A maneira que o pastor fala, a voz do pastor. Toda uma técnica da qual eu reprovo. Tem igreja que banca, escritório que compra seguidores. Aí ela explode na mídia, ela vai encher de gente vazia. Porque a igreja que eu oro é essa daqui, ó. O crescimento do Ciano pode ser produzido por mim. Nem pela empresa que eu contrato de marketing. O crescimento do Ciano tem que ser resultado de Deus agindo na vida das pessoas. Não sou contra, pelo amor de Deus, não sou contra. Corta aí o pedaço, bota aí na mensagem. Faz isso. Agora, irmãos, tem igreja que joga pesado, porque ela se tornou uma empresa. Tem igrejas, quando você começar a ver muita igreja abrindo, nascendo grande, não seja ingênuo, seja bobo, preste atenção. Você é um empresário. Eu digo assim, para que tu vai deixar o teu dinheiro guardado? Vamos fazer o seguinte, eu abro o templo, depois me dá um prazo de 6 meses, as entradas eu vou te dando 1% daquilo que tu investiu, em cima do valor. Eu captei recurso. E aí ele está investindo no reino, porque ele é um homem apaixonado pelo reino, fala a verdade. Não. É porque tem um capital girando interessante para ele. Opa, vou ganhar, sei lá, 1% aí, 5% taxa Selic. Pô, vou investir nessa igreja. Vocês acham que tem algum ingênuo nessa história, irmãos? Eu vou abrir a Fundação Cian 12. Aí vem um deputado e diz aí, vamos botar um dinheiro aí forte para a gente abrir igreja. A fundação está bonitinha. Irmãos, não podemos ser mais criança, não. O evangelho hoje, infelizmente, vivido aí por muita igreja, só é podridão. Olha o tamanho desse lugar. Tu não acha que quando vem político aqui, eles não me escaneiam de cima a baixo? Tu acha que o cara olha para mim ou olha para esse tamanho aqui, quando ele vem aqui? Quando ele vê essas cadeiras aqui, o que tu acha que ele vê? Ele vê gente salva voto. Voto. Teve um aqui, que aí ele veio e disse, pastor, Deus está me tocando para abençoar esse lugar.
Quando fala isso, eu já tocando. O cara nem me conhece. Isso é bem. Então, a gente pode começar conseguindo aí algumas situações aí para o senhor. Se tem alguém gente da família que você quer colocar lá no gabinete, o senhor pode ser o chefe de gabinete lá, trabalhar lá. Não tenho tempo para dar para Deus, para a família, vou me meter chefe de gabinete aonde? Aí, não satisfeito, ele me manda uma mensagem: pastor, não dá para abastecer todos os carros, não, mas escolhe um carro aí para a gente abastecer. Eu disse: o que esse cara está querendo dizer com isso? Não dá para abastecer todos os carros, para escolher um carro só. Irmãos, eu achei tão... Presta atenção, não sou Jesus Cristo, tá bom, filha? Não sou. Você fala, tem hora que eu começo a suar na foto. Se eu pegar minha foto da identidade, ela está toda molhada, que até a foto começa a suar. Mas tem coisa que é muito agressiva. E eu tenho dito para qualquer um: não quero nada para mim, não quero nada para minha família, não quero nada. Mas ninguém vai receber meu apoio se não abençoar esse reino aqui, essa parte do reino. Desde que seja de maneira lícita. Tem que ser lícita. Então não quero. Vocês acham que quando o cara vê um restaurante desse aí, o que ele pensa? Pô, esse cara vê uma creche, pô, esse maluco aí, ó. Então posso fazer um pedido para vocês? Pô, ora por mim, porque tem hora que, meu Deus, me tira dessa, Jesus. Ó como é que eu fico. Você deve pensar assim: meu apóstolo é um exemplo moral. Ó, sou igual a você. Como é que começa a me tremer toda? Mais 5 minutos, eu estou roubado. Que Deus sempre bota um anjo atravessando o meu caminho. Graças a Deus não tive conversa até hoje sozinho. Então ora, irmãos, porque eu quero que esse lugar cresça. Não é porque tem gente botando dinheiro aqui, porque eu estou fazendo negócio com ninguém, eu estou captando investidor. Eu não tenho dúvida, irmão, que se Deus parecer até medo de falar isso, um doido dizendo assim: olha, eu vou comprar um espaço, vou alugar um espaço numa Barra da Tijuca, vou botar som, cadeira, quero o senhor lá 6 meses a 1 ano. Irmão, se eu cair para dentro, eu sei que a coisa funciona. Tem muita gente que diz assim: eu só não vou para lá porque é meio agitado aquela região lá, mas se um dia que eu tiver uma igreja para cá, o problema é que Deus me chamou para aqui. Aí é que está. Eu sempre digo para Deus: poxa Deus, no dia que o senhor falar assim, escolhe um lugar, meu filho, que eu vou te levar, eu vou mandar uma mensagem de: irmãos, foi bom ficar com vocês. Como vocês podem ver, eu estou aqui no aeroporto, estou indo para Genebra, vamos abrir o Cian Genebra, mas já deixei tudo organizado aí. Só que ele não vai falar isso comigo. Então preste atenção. Eu quero levar a essência dessa igreja maravilhosa. Irmãos, eu pastoreio a melhor igreja do mundo. Então está na hora do mundo saber que igreja maravilhosa é essa. E isso vai acontecer através das células. Aonde tiver uma célula do Cian, vai ter um povo maravilhoso. Vai ter cura naquela rua, vai ter libertação, vai ter transformação. E Deus está chamando você para liderar. Eu, você. Como é que o senhor sabe? Porque se Deus quisesse, outros líderes teria trazido eles para cá. Mas eu nunca liderei. Isso é que é lindo, porque é Deus através de você. Então eu quero orar hoje para que Deus lhe toque no seu coração aí. Deus vai usar você para cuidar de muitas vidas. Deus vai usar você para cuidar de jovens. Deus vai usar você para cuidar de adolescentes, de homens, de mulheres, de casais. Você. Escute isso. Vai ter gente aqui que vai começar a célula. E a coisa vai começar a fluir.
Aquela célula vai virar um ponto de pregação. Ela vai virar uma congregação. E no tempo de Deus vai nascer um Sião. Eu creio nisso. Deus não erra.